Olá pessoal, então vamos ao terceiro episódio da nossa série com o sistema de ignição estático, né? A apresentação do sistema de ignição estático. Então, como vocês podem ver, o sistema de ignição estático ele eliminou diversos componentes, né? E consequentemente com isso, né, uma necessidade de uma bobina com a superdimensionada, porque o transformador de ignição ele precisava a corrente elétrica, né, que saía gerada pelo transformador de ignição, ela tinha que ultrapassar várias resistências, né? Resistências aéreas, né? Resistências de cabos, né? Resistência na tampa do distribuidor, no rotor, né? Então, além dos cabos de vela, você tinha também o cabo central, o cabo da bobina, né? O velho conhecido cabo da bobina. Então, tudo isso criava resistências, né? Além do mais, um sistema mecânico, então muito sujeito a quebra também, mais sujeito a quebras e falhas. Então essas vantagens trouxe também ainda mais um avanço na velocidade de processamento do sistema, né, de ignição, até porque também o sistema passou a contar com sensores, né, com mais sensores, além do sensor de rotação que tinha a função de gerar o sinal para o cálculo do chaveamento da bobina. Agora nós temos o sensor de rotação, nesse caso aqui nós também temos o sensor de fase, certo? O primeiro sistema que saiu que nós tivemos em grande escala no Brasil, que foi no Uno Milha Eletrônica, em 92 mais ou menos, vinha com um sistema onde nós tínhamos sensor de fase e sensor de rotação, né? Além disso, nós tínhamos a unidade de comando, ela continha os seus componentes, né? Sinais de entrada, sensor de temperatura, sensor de pressão do coletor, sensor de pressão absoluta, certo? Além dos sensores de rotação e de fase. Então, para que isso? Porque agora o sistema passava todo o cálculo do avanço de ignição, tanto o processo digamos, fabricação da centelha, né, de chaveamento da bobina, além de contar, ele já conta com sensor de rotação e fase, o que aumenta a precisão do cálculo, também contava com a temperatura e com a pressão do coletor. Então, o mapeamento, né, passou também a ser conhecido como ignição mapeada, porque o mapeamento, a ignição agora podia ser mapeada, ela podia ter diversos tipos de mapas, né, adaptativos para condições de temperatura, de rotação, né, e de pressão do coletor. Então, tudo aquilo o que vocês viram no vídeo passado, no episódio passado, dos avanços de ignição, dos avanços centrífugo e a vácuo, então isso deixa de existir, né? Inclusive, depois quando surgiram os sistemas de injeção aqui no Brasil, os primeiros sistemas de ignição de injeção digital, mesmo com distribuidor, isso aí também já acontecia, os distribuidores já não tinham mais avanço centrífugo nem a vácuo, né? Porque todo o cálculo, o sistema era sistema de injeção e ignição, né? Que nem sempre foi assim. Lá no passado o sistema era só de injeção eletrônica, né? No sistema, por exemplo, no primeiro sistema que saiu aqui, que era o sistema eletrônico, então a unidade de comando era só da injeção eletrônica. Então, voltando aqui para cá, então no sistema de ignição, conhecido como sistema de ignição estático mapeado, então você tem agora um avanço de ignição muito mais preciso, né, adaptativo, né, o tempo de chaveamento, o duel, o ângulo de permanência da bobina, ele também podia variar de uma forma melhor. Então, um avanço bastante significativo, né? Então, você tinha uma velocidade ainda maior de processamento, uma precisão, né, de processamento, assim como além da potência maior do sistema de ignição. Então, aqui nós temos o cérebro do sistema, que é a unidade de controle, a alimentação, né, logicamente, não está representado aqui também os aterramentos, mas tem que existir, né? Precisa de existir tanto alimentação positiva quanto negativa. Nós temos dois sensores de rotação e fase, né? Aqui não tem a representação do sensor de temperatura e pressão, né, do coletor de admissão, certo? Mas já citamos eles, né, que existem nesses sistemas. Nós temos uma bobina aqui 3x2, um motor de 6 cilindros, onde na verdade nós temos aqui 3 bobinas, ok? Dentro do mesmo pacote, né, mesmo invólucro, mas são 3 bobinas aqui, né? Logicamente um motor de 6 cilindros. Então fizemos essa montagem aqui, nós temos as 2 bobinas, né? Esse aqui é o primeiro modelo, aquele que eu citei anteriormente, é o modelo mais popular. Aqui nós temos só os atuadores, que são as bobinas, as 2 bobinas, cilindros 2 e 3 e cilindro 1 e 4. Né? Esse aqui é o cérebro do sistema. Logicamente que essa unidade aqui, né, está só mesmo
a título de ilustração, né? Porque a unidade não era essa aqui. Bom, então nós temos a alimentação positiva das bobinas, a alimentação comum, tá certo? A alimentação pós-chave, certo? Nós temos as duas bobinas, cada uma para um par de cilindro, né? Logicamente, o sistema de ignição por centelha perdida, né? Como é bem conhecido esse sistema, ele é feito para motores pares, tá certo? Então ela é configurada para motores com cilindros gêmeos, né? Então, o comando de uma bobina, então no momento que essa bobina ela é chaveada, baseado na informação da rotação em ponto morto superior do motor, é isso que a unidade vai receber, então ela vai fazer a decodificação do sinal e vai saber quando estiver chegando em ponto morto superior, o primeiro e o quarto cilindro. Então no momento que ela é chaveada, é gerada, certo? É transformada a tensão e gerado a tensão de ignição, a tensão secundária e alta tensão. Então, quando os dois cilindros estão em ponto morto superior, um cilindro vai estar em compressão e o outro cilindro vai estar em escapamento, né? No processo, né, de ascendência dos pistões, então um dos dois vai estar em escapamento e o outro vai estar em compressão, não é assim? Então, no cilindro onde está a compressão, a centelha ela é utilizada, né? E no cilindro onde está em escapamento, a centelha é desperdiçada, né? Ou seja, ela não é utilizada, está no tempo de escape, então por isso que é chamado, para quem não sabe ainda, esse é o motivo que por isso que é chamado de centelha perdida. Então, como nós temos uma bobina aqui, temos as duas extremidades, um em cada borne aqui da bobina, então para haver um fluxo de corrente elétrica eu tenho que ter um circuito fechado, ok? Então a corrente ela salta de um cilindro, ela salta do positivo para o negativo, ok? Circula pelo bloco do motor e no outro cilindro ela salta do negativo para o positivo e fechando o circuito elétrico. Isso quer dizer o quê? Que em teoria, né, e acontece isso de forma mais clara, né, na linha Renault, né, nos motores 1.6 e 2.0. Então, apesar de ser 4 bobinas ali também é a centelha perdida, ok? O chaveamento é um chaveamento para os pares gêmeos. Então, quando nós desligamos uma daquelas bobinas, nós paramos dois cilindros. Por quê? Porque nós abrimos o circuito elétrico. Então, se eu desligo aqui essa bobina, tá certo? Ou melhor, se eu desligo aqui esse cabo de vela, essa linha está representando um cabo de vela, então eu abro o circuito, então, teoricamente, eu paro os dois cilindros. É isso? Então, em alguns sistemas a gente desliga, mas mesmo assim um cilindro fica funcionando, né? Porque isso, o acúmulo, né, a tensão gerada aqui ela é tão alta, né, a energia é tão grande aqui acumulada que mesmo eu desligando em alguns sistemas, né, mesmo que eu desligue um dos cabos, mas a diferença de potencial ela é muito grande. Então aqui eu vou ter a massa, né? Então a centelha ela descarrega a si mesmo, certo? Então, teoricamente nós pararíamos dois cilindros, seja no momento que eu desligo, ou seja no momento em que acontece algum tipo de problema no sistema, né? Mas muitas vezes, mesmo acontecendo isso, nós temos ainda o outro cilindro funcionando. Bom, então, nos cilindros pares, né, nós temos a centelha ela saltando em uma vela do positivo para o negativo e na outra vela, né, o outro cilindro, como queira, do negativo para o positivo. Então, quando nós colocamos o osciloscópio, então acontece isso aqui, tá certo? O osciloscópio reflete exatamente o que nós o que nós sabemos na teoria, tá certo? Então, se eu colocar, vamos supor que esse aqui seja o cilindro número 1, tá certo? E esse seja o 4, então no momento que eu coloco o osciloscópio no cilindro 1, então nós vemos a centelha, digamos, positiva, tá certo? E se eu tirar minha garra capacitiva e colocar no cilindro 4, então nós vamos ver, e muitos já sabem disso, nós vemos a centelha de cabeça para baixo, tá certo? Nada mais ela está refletindo no sentido da corrente elétrica. Por isso que nós temos que usar o recurso inverter, que é para poder o osciloscópio ele colocar a imagem, né, no sentido correto. Embora a corrente esteja circulando, continue logicamente circulando no seu sentido original, né, no sentido que ela tem que circular, mas o osciloscópio ele nos mostra, certo, a centelha
na posição certa que a gente possa fazer a avaliação, né? Então, o tempo de carregamento, né? O tempo do que a bobina ficou chaveada, o disparo, né? De ignição, ok? Aqui é a centelha, né? Na vela, né? Ou seja, o tempo de queima, certo? Isso aqui são as oscilações residuais que boa parte das bobinas tem, né? Então, isso aqui é uma coisa que o pessoal sempre fala sobre isso, mas algumas bobinas não têm esse residual ou não tem um residual, né, como o pessoal sempre fala, são 3 ondulações, 2 ondulações, 1 ondulação, enfim. Né? Então isso se dá porque a gente está com o motor funcionando na marcha lenta e é lógico que a bobina ela tem muito mais potência. Né? Quando o motor está em carga, a bobina ela é exigida mais. Nós temos o funcionamento dinâmico do motor, a compressão dinâmica também, né, que varia de acordo com a carga que o motor está submetido. Então o volume admitido ele muda. Na marcha lenta eu tenho um volume baixo, em carga eu tenho um volume maior, é lógico que tendo um volume maior eu vou ter uma resistência aérea maior, então consequentemente a bobina vai ter que suprir essas variações, né, em todo o motor, em todos os regimes. Né? Então quando na marcha lenta nós temos essas oscilações, que algumas bobinas, né, demonstram, digamos, se está saudável ou não, né? A gente pode se basear nisso aqui, mas não é regra geral. Bom, e o que essa canetinha está fazendo aqui, né? Esse analisador de polaridade. Para quem não tem osciloscópio, então uma das formas de verificar o chaveamento, para quem não sabe, né? E isso era usado há um tempo atrás, porque o acesso ao osciloscópio era praticamente impossível, devido ao seu custo. Então, o equipamento que nós temos disponível é esse aqui. Então, até hoje, muitas oficinas, né, o pessoal tem disponível a canetinha, um multímetro, né, um scanner. Então, não se deixa de trabalhar também, não. Lógico que se você tiver um osciloscópio, hoje em dia, em alguns casos, só se dá para trabalhar com osciloscópio. Mas aqui dá para você matar com conhecimento. E com um simples equipamento desse, dá para você matar aí, eu diria, mais de 90% dos problemas que se apresentam. Okay? E essa lâmpada aqui está representando um teste de alimentação positiva, né? Porque quando nós vamos fazer uma avaliação do sistema de ignição, é necessário que você tenha uma boa alimentação positiva, né? Nunca esquecer, né? Primeiro de tudo, começa lá na bateria. Bateria e alternador estão em condições ideais de funcionamento, está gerando bem, essa tensão está chegando na unidade de comando da forma correta. Eu tenho uma bateria com a aplicação correta, principalmente nos carros mais atuais, com rede de comunicação. Então, após ter certeza de que toda a parte elétrica está ok, então nós vamos para a alimentação elétrica do componente, alimentação positiva, e o seu sinal de chaveamento, seja com a ponta de polaridade ou se eu tiver um osciloscópio, então o meu diagnóstico ele vai ser muito mais preciso e mais rápido também, né? Então, temos esse teste, temos o teste de resistência, que é um teste que é não conclusivo, porém, se você faz uma medição da resistência, seja do primário, seja do secundário, e essa resistência ela dá fora do padrão, então você já matou ali a charada do problema, né? Se ele dá correto, então você precisa avançar nos testes, mas se ele não passa nem no teste de resistência, então o seu diagnóstico já está concluído. É lógico que quando eu tenho um problema na bobina, ok? Eu sempre tenho que checar cabo de vela e vela, certo? Porque quando a bobina ela chega a queimar, chega a aumentar a sua resistência, então é possível que você tenha um problema de vela de ignição ou de cabos de ignição, além do que de alimentação positiva ou até mesmo um problema voltado para a unidade de comando, sem falar na verificação do chicote elétrico. Então, quando eu tenho um problema na bobina, no transformador, e eu já detectei que existe um problema nela e faço apenas a substituição dela sem checar os outros pontos, tá certo? Então, muitas vezes a gente pode substituir uma bobina e não resolver a causa do problema, né? A gente resolver somente a consequência do problema. Bom, pessoal, então esse foi o nosso terceiro episódio dessa apresentação da evolução do sistema de ignição. É lógico que muitos que estão assistindo, que assistiram ou que vão assistir, vão falar, mas tem o sistema de ignição com o transformador com módulo de potência incorporado, sem módulo de potência. Aí já são detalhes mais
digamos, já são minúcias que a gente não caberia aqui, não é o nosso objetivo, né, entrar nos detalhes dos sistemas, e sim fazer uma apresentação e passar um pouco, né, de dicas técnicas. O objetivo é esse. Então, tentar mesclar um conhecimento para quem não tem e quem desejava ter uma noção de como é a evolução desses sistemas e também ter alguma informação técnica, ok? Então, no próximo episódio teremos o sistema com ignição estática pura. Então, espero que tenha gostado. Até o próximo episódio com o sistema de ignição com bobinas COP ou monobobinas.